Presidente eleito Jair Bolsonaro anunciou na manhã desta segunda-feira o nome do general Carlos Alberto dos Santos Cruz para chefiar a Secretaria de Governo. O general foi nomeado secretário nacional de Segurança Pública pelo presidente Michel Temer em 2017, cargo que exerceu até junho deste ano, quando deixou o posto para atuar como conselheiro da ONU. Carlos Alberto dos Santos Cruz foi comandante das forças da ONU no Haiti e no Congo. A Secretaria de Governo foi criada em 2015, atualmente tem status de ministério e entre as suas atribuições, a principal delas é gerenciar, a interlocução do Palácio do Planalto com o Congresso Nacional. Carlos Andreasa, pelo perfil, um militar nesse posto, é possível imaginar que as atribuições da secretaria serão outras ou teremos um militar em contato direto com políticos? Não, acho improvável que isso aconteça. Nós estamos falando, portanto, da composição, da distribuição de poder dentro do Planalto, certo? Você tem já definido a Casa Civil com o Onyx Lorenzoni é o coordenador do governo de transição, a ser o interlocutor político do Planalto, do presidente da República, do governo com o Congresso, com a Câmara e com o Senado, aquele responsável pela articulação, pela operação política. Temos também o general Heleno, principal conselheiro do Bolsonaro, aquele a quem o presidente eleito mais ouve, colocado também com uma função política no GSI dentro do Planalto. Falava-se, e ainda se fala, no general Mourão, vice-presidente da República eleito, para uma função executiva dentro do Planalto de coordenação da esplanada, de cobrança de programas de governo, de cobranças de agenda dos ministérios e da relação entre os ministérios, uma espécie de gestão da esplanada. Esse papel que estava designado ou prometido ou desejado pelo general Mourão, não há clareza sobre o que seria, é esse papel que me parece ter sido dado agora para o general Santos Cruz. A função que o general Santos Cruz exercerá no Planalto ainda não está clara, mas não há mais muito lugar, não há mais muitas funções. Muito bem. Probleminha no áudio do Andreasa, daqui a pouco a gente retoma. Professor Vila, vou passar a bola para você então e depois a gente volta para o Andreasa. Eu acho isso normal no seguinte sentido, o então candidato, hoje presidente eleito, ele tinha dito que ia convidar militares para o governo durante a campanha, portanto ele não estava fazendo nenhuma fraude em relação ao que ele disse e tal, isso portanto faz parte do que ele prometeu. Na medida em que os generais estão na reserva, também não é nenhuma politização das Forças Armadas. Eu acho isso absolutamente natural. Esse senhor Santos Cruz, esse general, já teve experiência, inclusive, que dialoga com a política. Afinal, ele foi secretário nacional de Segurança Pública, né? Em 2017. Depois também foi à ONU, participou das forças de paz, tanto no Haiti como no Congo, portanto sabe trabalhar com conflitos. Evidentemente que não é bem o caso dele na Secretaria de Governo, né? É óbvio, mas eu não vejo isso como nenhum problema. Isso faz parte do momento que nós estamos vivendo e respeita absolutamente as regras democráticas. Não há nenhum problema. Eu não acho que deve ter nenhuma discriminação ou com civil, ou com militar, ou com qualquer tipo de civil, ou com qualquer tipo de militar. Os militares são cidadãos, claro que não no sentido positivista lá do século XIX, da época da República, não é a história do soldado cidadão, do Benjamin Constant, do nosso Benjamin Constant, é diferente a situação histórica. Para mim isso não há nenhum problema. Aliás, o filho do presidente eleito, Carlos Bolsonaro, chegou a dizer no Twitter que ele poderia, inclusive, esse general, seguir na Secretaria de Segurança Pública. Temos Andreasa de volta, bola de volta para você aí. Silvio, eu não sei até que ponto eu fui ouvido na minha fala anterior, mas só para concluir, a composição desse Planalto, né? Quer dizer, você tem o general Heleno, você tem o general Mourão querendo ocupar um espaço, tem o Gustavo Bebiano, uma espécie de prefeito do Planalto, tem o Onyx fazendo articulação política. Não há muito lugar, senão aquele que havia sido prometido ou desejado pelo general Mourão. Qual seja a articulação da esplanada, a gestão dos ministérios, a cobrança de compromissos, de pautas assumidas pelos ministérios. Então,
numa primeira leitura, sem saber exatamente, porque não está claro que papel terá o general Santos Cruz, me parece, pelo que sobrou, que o papel será esse, que estava designado pelo general Mourão. De modo que não é o Onyx aquele que perderia poder. Nessa rearrumação de uma Casa Civil que vai passar a ser de operação política, quem parece ficar sem espaço no Planalto contra o seu desejo é o general Mourão. Eu concordo com o Vila. Não há nenhum problema em ter militar compondo o ministério, especialmente o militar da reserva. Não podemos ter esse tipo de discriminação. A questão é outra. É competente ou não é para cumprir a missão? Se for competente, bola para frente. Pois aliás, Andreasa, já que o assunto é militar no governo, generais e a montagem do governo Bolsonaro, vou só acrescentar um dado aqui para vocês comentarem. Outro nome que ganhou destaque no noticiário, nos portais de imprensa nessa segunda-feira, é o do general Joaquim Brandão, possível indicado, cotado para o Ministério de Infraestrutura, de que você tanto fala e falou nos programas nas semanas anteriores. O Brandão atua ao lado do general Sérgio Ettigoin, atual chefe do GSI, do Gabinete de Segurança Institucional do governo Temer, e é ligado ao comandante das Forças Armadas, o general Eduardo Vilas Boas. Nesse caso, vamos seguir aqui girando a nossa roda, Andreasa, começo com você. Trata-se talvez do tamanho do ministério, do perfil desse novo Ministério de Infraestrutura, que deve abarcar pastas hoje que estão fatiadas na esplanada. A gente tem falado aqui muito no programa sobre o desenho do governo Bolsonaro, o esboço, pelo menos conforme temos até aqui. A parte de infraestrutura ganha muito relevo, me parece ser muito importante para o projeto de poder do Jair Bolsonaro, e é algo perfeitamente legítimo. Há a tradição de engenharia militar, de engenharia do Exército, que parece ser muito ciosa desses espaços. Esses ministérios de infraestrutura, porque tem esse chamado de infraestrutura a abarcar o atual Ministério dos Transportes, parece que também comunicação, e há também o Ministério das Cidades, que abarcaria a integração nacional. Dois ministérios muito importantes que me parecem ser meninas dos olhos do setor militar, sob coordenação do general Heleno. Isso é muito importante ter clareza. O general Heleno estará dentro do Planalto, conselheiro importante do Jair Bolsonaro, um intelectual das Forças Armadas, com controle sobre a área de infraestrutura. O general Brandão, muito qualificado, se for confirmado para a pasta de infraestrutura, casa com esse perfil que nós temos descrito aqui. Um ministério muito importante para a retomada de investimentos em infraestrutura, e aí a gente volta a falar da reforma da Previdência e do enfrentamento da questão fiscal, sem o que o governo não vai ter recursos próprios para investir, não vai ter credibilidade para atrair a iniciativa privada, mas uma vez feito o dever de casa do problema fiscal, o desenho do governo se torna funcional. Sem a reforma da Previdência é disfuncional. Uma vez funcional, me parece que há um programa aí a ser destravado de investimento em infraestrutura, comandado pela tradição da engenharia militar brasileira, de retomada de qualificação dos portos brasileiros, a infraestrutura rodoviária, a infraestrutura ferroviária. Tem um grande programa de obras que também é gerador de emprego, na linha desenvolvimentista, porque esse governo Bolsonaro, não sei se o Vila concorda, o desenho desse governo é muito parecido com o do João Figueiredo. Eu tenho batido muito nessa tecla. Havia o Ministério do Interior naquela ocasião, que foi, aliás, comandado pelo meu avô, e que é parecido com essas cidades que se desenha aí com integração nacional. Um ministério que vai desde obras de saneamento, passando por habitação, cuidando dos programas de Nordeste, no caso, inclusive, a transposição do Rio São Francisco, os investimentos descentralizados em municípios. É um ministério politicamente muito importante, e esses ministérios me parecem estar designados para comando militar. Professor Vila. Eu acho que eu lembrei na hora quando começou a aparecer um pouquinho desse organograma do governo Collor, né? Porque é bom lembrar que foi no governo Collor que foi criado o Ministério da Economia, né? Um ministério poderoso, à época tendo à frente a Zélia Cardoso de Mello, fazendo também a fusão com planejamento, etc, etc, e foi criado o Ministério da Infraestrutura, tal, com Osiris Silva, foi o seu primeiro titular, tal. Eu acho que a ideia de fusão dos ministérios, ela é boa, agora a questão é o que vai ser fundido e como. As primeiras semanas a tendência é de um certo caos administrativo.
certamente o mês de janeiro não vai ser fácil em Brasília. Você vai ter de rearticular a estrutura desses ministérios que a equipe de transição está fazendo, mas vai colocar em prática a partir de 1º de janeiro. Então vai ter um sem número de medidas que vão ser adotadas. O Diário Oficial vai estar bem gordinho, o Diário Oficial, porque vai ter de reorganizar toda essa máquina. Inclusive, você vai ter de criar uma outra estrutura hierárquica de saber a quem você está submetido. Isso não é fácil. Se dentro de numa empresa é difícil, imagina dentro de um governo com o tamanho que é o governo brasileiro. Então, certamente, nas primeiras semanas vai ter algumas trombadas até acertar direitinho a organização desses superministérios, especialmente o da infraestrutura e o Ministério da Economia e tal. Agora, eu não conheço o general Joaquim Brandão tal, sei essas informações aí que apareceram hoje, que ele é ligado ao general Vilas Boas. O general Vilas Boas eu conheço, mas o general Joaquim Brandão eu não conheço. Agora, não acho, insisto, voltando ao ponto anterior também, que é uma militarização do governo, porque certamente eu já sei que vão ter aqueles que vão dizer em militarização do governo. Não há militarização coisa alguma. Os militares são cidadãos como qualquer um de nós. Podia ter um excesso de médicos, de economistas, de santistas. É difícil, porque santistas não são muitos. São raros, estão cada vez mais raros. Aí é mais difícil, mas não há nenhum problema, tal. Agora, tem de ter isso que o Andreasa disse. Queremos gente com eficiência, conhecimento de Brasil, que não seja um neófito. O cara chega, está começando, está sendo iniciante daquilo. Meu caro, você não